Galerinha do sexto ano do Colégio de Curso Universo, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez com vocês, mais uma semana, professor Pedro Henrique, professor de História. E sejam bem-vindos a mais uma videoaula de História aqui no canal da escola. Pessoal, hoje nós vamos trabalhar aqui uma revisão sobre o assunto escolhido pelo professor, tá? Para a gente poder fazer uma atividade semana que vem, uma atividade dialogada, tá? Onde vocês irão estudar esse assunto que já foi trabalhado aqui no canal da escola. A gente já fez atividade, a gente já resolveu algumas questões, tá? E hoje a gente está fazendo uma revisão e na semana que vem a gente vai dialogar este assunto. Vou fazer algumas perguntas a vocês, tá? Através da webconferência. Então a gente vai marcar aí um dia, marcar um horário e a gente vai conversar sobre a grande civilização persa, tá? Para o professor ver se realmente vocês estão por dentro do assunto, se vocês estão absorvendo o conteúdo, beleza? Então não esqueçam, semana que vem a gente vai fazer essa atividade dialogada, tá? Vou conversar com vocês, fazer algumas perguntas sobre a civilização dos persas, tá? Então é por isso que hoje a gente vai fazer essa revisão. Então eu trouxe aqui todas as partes importantes que a gente tem que lembrar quando a gente fala dos persas, tá? Então o slide é pequeno, eu fui bem enfático aqui, tá? E resumi bastante sobre as características principais em que esse povo ele aborda dentro da sua história, beleza? Então vamos lá, lembrando que os persas está lá no livro de vocês, vou passar aqui para vocês verem, eu coloquei a página, tá? Módulo 2, página 39 a 51, é onde está falando ali praticamente sobre toda a civilização dos persas, tá? Com várias imagens, mostrando aí várias características e que é muito importante a gente ressaltar a história desse povo aí na antiguidade, dentro da história, beleza? Então hoje, pessoal, hoje é uma revisão bem tranquila, tá? Só pra gente retomar algumas questões principais dos persas. Hoje é bem tranquilo, até porque tem aí no canal da escola os outros vídeos onde a gente foi mais enfático, tá? A gente aprofundou bem mais, detalhou mais, trouxe curiosidades. Então, o pessoal que não assistiu, procura aí, tá? Aqui no canal do YouTube da escola. Então vocês conferem aí as aulas, tá? E hoje aqui é uma revisão, tá? Sem mais delongas, vamos lá. Coloquei aqui para vocês que a localização onde está no livro, módulo 2, página 39 a 51, tem algumas atividades, tá? Então lembrem de atualizar o livro, fazer as atividades e deixar o cronograma aí bem tranquilo, tá? Para quando as coisas voltarem, normalizarem, a gente possa retomar aí nossas atividades tranquilamente, beleza? Então vamos lá. Os persas, pessoal, quem foram os persas? Eu coloquei aqui para vocês que os persas eles eram um povo nômade, tá? Lembra lá o que era nomadismo dentro da pré-história, tá? Nômades é justamente aqueles que não têm uma habitação fixa, tá? Eles são aqueles que estão sempre migrando ali em vários territórios buscando melhores condições de vida, tá? Então, eles no seu primeiro momento eles eram nômades, estava sempre passando ali pela parte ali da Ásia, pela parte ali entrando na parte da África, tá? E por volta de mais ou menos 2000 anos antes de Cristo, eles se fixaram numa região montanhosa, tá? Entre o Golfo Pérsico e o Mar Cáspio. Então, sempre trabalho com vocês de acordo com a geografia. Então, olha aqui o mapinha, mesmo mapinha que a gente trabalhou lá nas aulas sobre os persas na introdução, tá? Então, como vocês podem ver ali, o Golfo Pérsico é aqui abaixo e em cima o Mar Cáspio. Então, essa região aqui em cima, onde tem uma cor mais viva, mais sólida, que é esse rosa mais escuro, é onde se originou ali e onde se fixou e se estruturou e foi se organizando ali os persas como uma comunidade, tá? E essa parte em rosa mais clara é justamente onde, com o passar dos anos, com os imperadores que tiveram dentro dessa grande civilização, é onde essa pequena comunidade ela se expandiu, ela virou um dos grandes impérios aí da história da humanidade, tá? Então tem que lembrar disso, que no primeiro momento eles eram nômades, primeira característica. Com o passar do tempo eles se fixaram aí por volta de 2000 anos antes de Cristo numa região montanhosa, tá? Então eles tiveram que se virar um bocado, tá, pessoal? Essa região ela não era muito próspera para
para a agricultura, para o uso do transporte ali com os animais. Em relação aos rios também, não eram com tanta abundância como em outras civilizações que acabaram tendo um desenvolvimento melhor, tá? Então os persas eles tiveram que passar por maus bocados para poder estender a sua civilização e desenvolver aí várias questões do seu povo. Tranquilo? Então aqui a parte da geografia, falando um pouco aí da introdução. Então passando para vocês aqui é onde a gente fala de todo o desenvolvimento da história dos persas, tá? Voltando, tá lá em cima, coloquei para vocês, módulo 2, página 39 a 51. Então vamos lá, pessoal. Naquele primeiro momento ali, mais ou menos 2000 anos antes de Cristo, existia um povo vizinho, e esse povo vizinho ele tinha um destaque muito grande na parte militar, tá? Ele tinha boas armas, ele tinha um exército aí muito organizado, militarmente eles eram muito fortes, tá? Esses povos eles eram os medos, tá? Que é onde eu coloco para vocês aqui na primeira setinha aqui ao meu lado, tá? Por isso que eu coloquei a relação com os médios. Tem que lembrar disso, porque os médios, sendo vizinho dos persas, os médios acabaram invadindo a região dos persas e aí dominando aquele povo, tá? Então os persas eles foram escravos aí dos médios durante mais ou menos 1500 anos, tá, pessoal? Passou um bom tempo aí os persas eles sendo escravizados pelos médios, que tinha uma estratégia militar, tinha todo um suporte militar e acabou sendo um povo muito fortificado naquele momento, tá? E aí veio Ciro, um grande conquistador, um grande líder que tinha várias estratégias de batalha. Então Ciro ele foi responsável por lutar junto com uma forte galera ali contra os médios, e aí conseguiu a independência dos persas, tá? Então ele tirou o pessoal aí da escravidão naquele período, e ele também juntou os médios com os persas naquele primeiro momento, tá? Então virou praticamente ali várias comunidades que elas tinham uma forte comunicação entre elas, tá? Eles se tornaram independentes e ao mesmo tempo eles incorporaram os médios a esse grande povo que estava surgindo. E a partir daí eles começam a realizar várias conquistas, a dominar outros povos, tá? Até porque eles aprenderam muito com os médios em relação a estratégias de batalha, em relação ao próprio armamento, a lanças, a espadas e várias outras coisas, tá? Tudo isso por conta da forte organização bélica militar em que os médios tinham. Ciro veio, conseguiu a independência dos persas, acabou incorporando os médios a essa nova comunidade e começaram a conquistar várias localidades, a chegar, como eu mostrei para vocês aqui, a chegar, por exemplo, lá no Egito e dominar também o Egito, que era uma grande civilização daquele período e que a gente estudou, tá? O responsável por essa invasão do Egito e consequentemente a vitória contra o povo egípcio foi justamente um dos imperadores também que tem um maior destaque por ser um grande líder, principalmente por conta de várias conquistas, que foi Cambises, tá? Então Cambises, que sucedeu Ciro, acabou dominando o povo egípcio naquela localidade, tá? Lembre que o povo egípcio é um povo que tem um desenvolvimento ali cultural, de uma organização, de uma estrutura muito forte, tá? Então é claro que os persas, para poder tomar o Egito, tiveram que enfrentar realmente vários obstáculos e conseguiram, para vocês terem noção da grande dimensão que estava se tornando o Império Persa, tá? E aí a gente lembrar de Ciro, tem que lembrar, vamos por parte novamente, tá? A relação com os médios tem que lembrar para a semana que vem. Eu vou perguntar a vocês qual era a relação que os persas tinham com os médios, e vocês vão lembrar que primeiro momento os médios dominaram os persas, veio Ciro e conseguiu aí a independência e incorporou os persas ao seu império, tá? Lembrar de Ciro, independência e conquistas sempre, tá? Conseguiu lutar contra os médios e assim dominar esse povo e formar parte do Império Persa, e conseguiu conquistar também vários territórios. Cambises eu não coloquei aqui, mas Cambises é responsável também pelas conquistas, mas principalmente por conquistar aí o Egito Antigo, tá? E depois de Cambises vem Dário, pessoal, que é esse aqui que eu coloquei aqui em verde em destaque, que também a gente tem que lembrar para a semana que vem. Quem foi Dário? Dário foi muito importante porque ele introduziu no Império Persa vários conceitos importantes e fez meio que uma revolução naquela localidade. Primeiro, ele construiu várias estradas, tá? É por isso que eu coloquei aqui em cima rede de estradas. Pessoal, por que ele fez isso?
Lembra que é uma região que está ficando, que está enlarguecendo, que está uma expansão muito grande, então é preciso ter estradas boas para poder fazer o uso do transporte e chegar em uma cidade o quanto mais rápido possível, transportar produtos, transportar escravos, transportar seja lá bens materiais que tinha naquela localidade. Então é preciso de estradas boas. Então é por isso que Dário ele fez essa rede de estradas que ligava várias cidades naquele período, tá? Ele fez também uma moeda única, tá? Uma moeda que se chama o dárico, que eu coloquei aqui em cima para vocês e que tem uma imagem dela aqui do lado, tá? O que é o dárico? O dárico é uma moeda única, tá? Tem esse nome dárico por conta do seu líder principal que foi Dário. Essa moeda, principalmente ali em relação a compras no comércio, nas feiras, tá? Por conta dos bens, por conta dos produtos, por conta ali da parte das comidas, das vestimentas. Então o pessoal trocava, o pessoal comprava, o pessoal vendia. Então era preciso ter uma moeda naquele momento. E aí o Dárico existiu para isso, tá? Outro ponto importante dentro do governo de Dário é o sistema de correio. Sistema de correio muito eficaz naquele período e um dos mais rápidos aí na história da antiguidade. Por quê? Porque ele fez uma estratégia de colocar um cara com um cavalo já descansados em determinados percursos, em determinadas estradas. Então ele enviava uma mensagem para um, esse daí viajava com seu cavalo numa maior velocidade que ele conseguisse, aí chegava na outra cidade, e aí já a outra cidade, no outro ponto principal, já tinha outro cavalo descansado com outra pessoa que pegaria essa mensagem e já levaria para outra localidade, e assim sucessivamente, tá? Não era a única pessoa que passaria aí dias fazendo esse mesmo percurso, eram várias, tá? Eram os mensageiros daquele período, tranquilo? E aí foi um sistema de correio muito eficaz para ele mandar uma mensagem para outra localidade. Ele fazia sistema de correios e a mensagem chegava de forma muito rápida, beleza? Existiu também, pessoal, não pode esquecer as satrápias. O que são as satrápias? As satrápias são as províncias, são as cidades que tinham, são os pontos ali principais dentro da expansão do Império Persa, tá? Então são grandes cidades e essas cidades, essas satrápias, elas tinham um líder e esse líder era chamado de sátrapa. Lembrar, Satrápias é uma cidade, uma localização, e sátrapa é o governador, é o líder que domina aquelas satrápias, tá? Então existiam várias naquela localidade ali do Império Persa. Existiam também, para cada uma satrápia, existia um sátrapa, tá? E ainda o rei, o imperador naquele momento, ele tinha um uma pessoa específica que contava tudo que acontecia dentro das satrápias, tá? Cada satrápias tinha um cara que passava tudo, um X9, digamos assim, contava tudo que se passava na satrápia para o imperador. E essa pessoa era chamada de olhos e ouvidos do rei, tá? Era uma pessoa aí, braço direito do imperador naquele momento, e ele contava tudo que se passava dentro das satrápias e consequentemente do sátrapa, tá? Por que Dário fez isso? Porque, pessoal, é um período onde tem vários conflitos, várias disputas de poder, tá? E também são muitas satrápias porque o império está ficando muito grande, tá? Então ele não pode confiar apenas no sátrapa. Ele tem que confiar em outras pessoas também, e outras pessoas ficavam de olho justamente fiscalizando o poder do sátrapa. E essas pessoas eram conhecidas como olhos e ouvidos do rei, beleza? Não pode esquecer. Então, dentro do governo de Dário, lembrar, rede de estradas. Dentro dessa rede de estradas teve uma muito importante, a maior que tinha, tá? Que era justamente a chamada Estrada Real, tá? Que é justamente essa parte dessa linha vermelha aqui que eu explico para vocês, ó. Ela passava por um grande parte do território, passando lá de Sardes até chegando a Susa, tá? Uma grandes cidades aí importantes dentro do Império Persa. Uma das cidades mais importantes é justamente Persépolis, tá? Persépolis quer dizer ali terra dos persas, e essa Persépolis era uma cidade ali com uma rede de palácios muito grande, rede de estradas, tinha uma comunicação com vários povos, tinha várias feiras, um comércio muito forte, era um centro cerimonial também, tá? Então Persépolis é muito forte, muito importante, e aqui tem o resquício dela, tá, pessoal? De acordo aí com a arqueologia, vários estudos históricos aí mostra que essa cidade ela foi muito importante para o povo persa, que é essa aqui, beleza? E aí, pessoal, tem que lembrar, Dário, rede de estradas,
moeda única, dárico, sistema de correio e satrápias. Tem que lembrar dessas 4 características para a semana que vem, beleza? E aí a gente fala também sobre a religião dos persas, tá? Que era justamente o zoroastrismo, conhecido por conta do nome do seu fundador, do seu grande líder, que era Zaratustra ou Zoroastro, tá? Tanto faz aí, ele tinha esses 2 nomes, tá? E ele foi responsável por introduzir naquele período uma das primeiras religiões monoteístas que tiveram, tá? E essa religião ela acabou influenciando futuramente outras religiões mais importantes como o cristianismo, como o judaísmo, como o islamismo, tá? Então o que é que acontecia nessa religião do zoroastrismo? Ele acreditava nas divindades que existiam o bem e o mal, tá? Nessa dualidade de poder, tá? Então existia o Ahura Mazda, que era justamente ali a divindade do bem, tá? Era aquele que realmente praticava tudo de bom no mundo. Você teria que pregar ele para poder você ter uma vida melhor lá na frente, tá? Então era aquela divindade que iria te ajudar nas tarefas mais difíceis, tá? Que era o Ahura Mazda. E existia o irmão dele, que era a parte do mal, o chamado Ahriman. Então toda aquela negatividade, toda aquela violência, toda aquela parte dos conflitos era culpa aí, seguindo a religião do zoroastrismo de Ahriman, tá? Então nós, as pessoas, elas teriam que escolher um lado, tá? Se você seguisse o lado aí de Ahura Mazda, que era o lado do bem, você teria uma vida próspera, você seguiria aí o bem em toda a sua vida, você colheria bons frutos, tá? E se você fosse para o caminho do mal, do Ahriman, aí você futuramente não teria as coisas boas, tá? Pelo contrário, é muito daquilo que a gente vê no cristianismo, tá? Com a parte da bondade, com a parte da maldade, a parte dos céus, a parte do inferno, aquilo do bem, do mal, tá? Essa dualidade, ela realmente foi originada pelo zoroastrismo com Zaratustra ou Zoroastro, beleza? E por último, pessoal, para a gente acabar nossa aula, nossa revisão, a gente falou também do respeito cultural. Ou seja, os persas eles tinham um respeito cultural muito forte com outros povos conquistados, tá? Ele deixava o pessoal ali cultuar o Deus que eles quisessem, colocar a religião deles em prática, tá? O comércio deles, então eles respeitavam muito isso e eles também absorviam muito das outras culturas, tá? Não era aquele povo que dominava uma cidade e aí ordenava essa cidade, obrigava essa cidade a ter a sua própria religião, tá? A religião dos persas a seguir fortemente. Não, eles respeitavam, tá? Se aquela cidade que foi dominada quer seguir a religião deles, não quer seguir a religião do zoroastrismo, tranquilo, tá? A gente não vai impedir, não vai. Então eles eram muito tranquilos em relação a todo esse respeito, beleza? E as 2 imagens aqui, primeiro Persépolis, que hoje é considerado patrimônio mundial histórico-cultural da humanidade, tá? E aqui do lado uma representação falando sobre o Zoroastro, o Zaratustra, em torno ali dos seus fiéis, falando um pouco sobre o zoroastrismo. Beleza? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, bem tranquila, só para a gente retomar algumas questões. E semana que vem eu encontro com vocês, vou marcar aí com a escola o dia, vou marcar o horário e aí entro em uma webconferência com vocês através lá do Meet. Tá? Acredito que vocês já conheçam e aí eu vou fazer algumas perguntas para vocês sobre os persas, tá? Então estudem, tem as videoaulas aqui no YouTube do canal da escola, tem essa revisão, vocês têm um livro também, então vocês têm toda a bagagem de conhecimento para vocês poderem estarem craques semana que vem e a gente fazer uma atividade dialogada, beleza? Então espero que todos estudem, semana que vem a gente tem uma aula aí bem dinâmica e bem tranquila, beleza? Abraço e até semana que vem. Valeu!